galerinha! Tudo bem com vocês? Começamos então a falar sobre alguns processos de revolução. É importante lembrar que no século XVIII nós não só tivemos grandes revoluções que marcaram aí a história mundial, como também processos de independência marcantes, históricos, incluindo o nosso país, o Brasil. E é claro que vocês também já viram, e é importante pontuarmos, que tudo isso deve-se ao iluminismo, que vai trazer justamente aquele sopro de esperança, da busca pela liberdade, igualdade, fraternidade, que vai soprar pelos cantos aí desse mundo afora. Para começar essa nossa conversa, nós vamos falar não só do que é revolução, como também sobre a Revolução Francesa. Então, se você gosta desse assunto, aperte o sininho, se inscreva no canal e vem comigo! Pois é, e para falarmos sobre todo esse processo de revolução e independência que vai acontecer no século XVIII, eu tenho que começar explicando o que é uma revolução. A revolução é sim um processo radical que vai atingir não só os âmbitos políticos, como também econômicos, culturais, sociais, tecnológicos, ou seja, uma grande transformação de estruturas. E é essa grande transformação que vai proporcionar rupturas, ou seja, separações, né? Nós vamos nos desvencilhar de todos esses fatores, né? De tudo isso que eu pontuei, de uma sociedade a qual nós estávamos acostumadas, né? Um estilo de vida, de toda uma estrutura política, social e econômica, e vamos partir para uma nova configuração. É o caso, por exemplo, da Revolução Francesa, porque hoje nós vamos começar a falar sobre esse processo, na próxima aula sobre a Revolução Industrial, para que vocês entendam o quão marcante e quantas transformações processos como esse acabaram acarretando e, obviamente, influenciando até mesmo as sociedades atuais. Bem-vindos à França do século XVIII, como vocês estão vendo aí, o nosso personagem Arnaud está correndo pelas ruas da França. Vocês podem fazer um tour aí, né, pela época, obviamente que é um tour um tanto quanto virtual, é um game, né. Vou comentar algumas cenas para que vocês possam entender como que era a situação na França, né. Não tem como a gente literalmente voltar para lá, porém, eu vou usar algumas cenas de um jogo chamado Assassin's Creed Unity, que fala justamente, né, tem como plano de fundo, para quem não sabe, esse game, ele é um game que ele tem como plano de fundo alguns fatos históricos, entre eles a Revolução Francesa. Tem o Assassin's Creed Odyssey, que fala sobre a Grécia, né? Tem um que é sobre a Revolução Americana. Tem o Black Flag, que fala sobre a questão da pirataria, né, da época, os piratas e tudo mais. Então é tudo inspirado em fatos históricos. E o Unity é justamente aquele que vai tratar do período da Revolução Francesa. Então, se vocês olharem aqui a primeira cena, a gente tem o nosso personagem caminhando por uma situação de caos. As pessoas na rua, né, revoltadas aí com a situação, fazendo a sua manifestação, estão indignadas com o governo, então é uma situação ali de revolta, de mobilização, não é? Justamente por conta de toda essa situação que nós comentamos anteriormente. Bem, nessa cena, né, sobre a questão da situação da fome, lá faltava tanta comida, você viu o desespero, né? Algumas mulheres também revolucionárias, depois, mais pra frente, quando nós formos falar sobre a Revolução Francesa mais a fundo, a gente vai ver também a questão da participação das mulheres, que também foram à luta, né? As pessoas às ruas. Aqui a gente pode ver, né, um pouquinho da revolta dessas pessoas, né? Olha lá, o caos tomando conta das ruas de Paris. E é claro, olha lá, logo a gente vai ver aí que esse plano de fundo é o plano de fundo que vai gerar aí uma das maiores revoluções do período. Falando um pouquinho sobre a Revolução
Revolução Francesa, a gente não pode esquecer que nesse período as pessoas elas viviam submissas a um regime que nós conhecemos como absolutismo monárquico. Que regime é esse? Se tem um absolutismo monárquico, isso tem a ver com monarquia, ou seja, o que é uma monarquia? É um governo onde o líder é um rei, ou seja, o rei governa, e no absolutismo monárquico, o rei ele era absoluto. Ele é que cuidava das leis, da política e da economia de toda aquela nação. E isso era algo extremamente grave, ainda mais porque os reis muitas vezes não administravam muito bem as suas nações e, por outro lado, ainda cobravam impostos altíssimos dos mais pobres. No caso da França, qual que seria o momento aí que vai anteceder a Revolução, né? Que vai, na verdade, ser a gota d'água de toda essa situação. Ela vinha passando por situações climáticas que acabaram estragando as colheitas daquele período, deixando as pessoas que já eram pobres e passavam necessidade, passando mais fome ainda. Além dessa situação, o rei também decidiu cobrar, né, aumentar os impostos dessa população para poder sanar algumas dívidas de guerra que ele havia acumulado. Isso fez com que a população se revoltasse. Além da população, outra camada que pagava impostos era a burguesia. Para quem não sabe, nós já comentamos nas aulas anteriores, a burguesia ela era um grupo, digamos assim, economicamente bem, né? Tinha a sua situação econômica muito boa, confortável, porque eram comerciantes, pequenos e grandes comerciantes. Porém, eles pagavam impostos. Outra questão também, outra camada da população também que pagava impostos eram os burgueses. Os burgueses, por exemplo, eles tinham condições econômicas bem melhores que os camponeses, porque eles eram pequenos e grandes comerciantes, porém pagavam impostos tão quanto os camponeses. E isso era uma situação que revoltava bastante os burgueses. Para quem não sabe, é a burguesia, como tinha dinheiro, que acabava investindo em educação. Então, os burgueses pagaram para os seus filhos frequentarem universidades, terem, né, acesso ao ensino, à alfabetização, coisa que o camponês não tinha. E é esse burguês, é o filho do burguês, que vai entrar em contato, que vai desenvolver as ideias iluministas. Muitos dos iluministas aí que vocês viram ou eram nobres ou eram burgueses, né, que nós vimos nas aulas anteriores, como o próprio Montesquieu. O Montesquieu era um nobre, né, ele era o barão de Montesquieu. Então são essas cabeças pensantes que vão acabar disseminando essa ideia do iluminismo, que vai, digamos assim, inspirar, não é, as pessoas e vão dar assim uma força para que essas pessoas pudessem se mobilizar e pudessem acabar com esse tipo de regime, com esse tipo de política que estava acontecendo na época e que causava aí grande revolta entre a população. Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer então a seguir? Os burgueses, eles eram minoria. Os camponeses eram maioria. Então, os burgueses eles vão começar a buscar os camponeses, vão começar a se reunir com os camponeses e a disseminar a sementinha da revolução ali. Isso vai fazer com que esse grupo aumente e é esse grupo que vai buscar os seus direitos. De certa forma, a questão ali na França é que vão ser convocados, vai ser convocada a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela era convocada em caso de emergência, e isso era uma emergência, a população estava numa crise danada, passando fome, então tinha que ser convocado. No entanto, entre algumas reivindicações ali de burgueses e camponeses estava a questão do imposto, né, que estava muito exagerado, e eles queriam, na verdade, diminuir os impostos, acabar com os impostos também para esse grupo. Só que, no entanto, a gente vai perceber que os outros participantes, que eram os nobres, né, o clero, que faziam parte a gente tinha a sociedade dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. E essa divisão fez com que o primeiro e o segundo estado, clero, rei e nobreza, fossem as classes privilegiadas. O terceiro estado, que era a ralé, né, era o restante, era a população e os burgueses, né, que não se encaixavam aí na alta sociedade francesa. Enquanto o terceiro estado queria uma situação melhor, né, principalmente acabando com essa questão aí dos impostos,
O primeiro e o segundo estado, não. Aliás, também foi sugerido que a nobreza passasse a pagar impostos. E é claro que a nobreza não ia querer pagar impostos. Na Assembleia Geral, o voto ele era dividido justamente entre esses três grupos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro estado. E é claro que, no caso do terceiro estado, burgueses e camponeses, o voto era um só, sendo que eles eram a maioria. Então isso não ia funcionar, não ia ser justo, eles iam perder a votação contra os outros dois, que obviamente iam votar pela permanência da situação como ela estava. Assim, os camponeses e os burgueses se uniram e formaram a Assembleia Nacional Constituinte para ver se eles conseguiam de fato buscar os seus direitos. Só que o rei ficou sabendo dessa assembleia, mandou fechar, né? Acabou com essa história toda, e é isso que vai justamente causar o início da revolução, né? Com o fechamento dessa Assembleia Nacional, a população sai às ruas e vai até um presídio, né, que na verdade era o presídio do rei, os presos políticos, né, condenados aí pelo rei, que vocês sabem muito bem que nessa época não precisava muito para ser condenado, né? Um criminoso aí diante da justiça da época era alguém, por exemplo, que ia contra as atitudes, né, do rei, ou que contrariava o rei, né, a igreja, o sistema. Então tinham muitos presos políticos desse tipo lá, eram os grandes revolucionários, né? E na verdade a população marcha para essa prisão que se chamava Bastilha, e lá eles tomam esse lugar, liberam os presos políticos, e esse é o marco da revolução, né? A queda da Bastilha, como é conhecido esse episódio. A gente não pode esquecer, então, que tudo isso daí se deveu a esse pensamento iluminista, né? Que a gente já discutiu. Essa é só uma pincelada, digamos assim, na Revolução Francesa, porque nós vamos voltar a conversar sobre a Revolução em detalhes e também saber o que vai acontecer agora depois da queda da Bastilha, não é? Parece que a população tomou a frente da situação, saiu às ruas, a Revolução começa. E agora? O que vai acontecer com o rei? Quem vai ficar no lugar do rei se o rei for tirado do poder? Quais são as mudanças que vão acontecer na França após a Revolução? Então isso fica para os próximos capítulos, porque na próxima semana a gente vai dar uma passadinha pela Revolução Industrial para a gente ver o que foi esse evento também. Galerinha, bons estudos, boa atividade para os meus alunos que receberam atividade, né? Todos os alunos aí do 8º ano. Vejo vocês na próxima semana. Fui!